Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021, trago para vocês mais uma aula de produção de texto. E olha que tem um tempinho que a gente não tem essa aula de produção. Por quê? Toda sexta-feira a gente faz um revezamento nas sextas. Uma sexta é produção de texto, na outra é literatura infantil. O que foi que aconteceu? A nossa última aula de produção de texto foi no comecinho do mês de março. Surgiram alguns feriados, fora a questão das atividades de literatura infantil, né, que são bem extensas. Mas não foi nem pela quantidade de atividade de literatura, foi mais por causa dos feriados. Aconteceu o quê? A gente teve a primeira aula de produção de texto, aí na sexta-feira seguinte foi literatura infantil. Quando foi na outra sexta, que era para ser produção de texto, feriado. Aí a gente teve, na sexta-feira seguinte, tivemos que dar continuidade à literatura infantil. Aí foi justamente isso que aconteceu. Porém, o nosso assunto está totalmente em dia, certo? Não está nada atrasado de forma alguma, porque o livro é muito curtinho, são pouquíssimas folhas, são 32 folhas e alguns gêneros, né? Poucos gêneros. Aí o que é que acontece? Não atrapalha em nada o fato da gente passar 2 semanas seguidas, ou semana sim, semana não, sem ter aula de produção de texto. Super tranquilo, tá? Porque a gente vai conseguir trabalhar todo o conteúdo do nosso livro no decorrer do ano todinho. Então, agora que a gente está no mês de abril, então a gente tem aí um tempão para concluir esse livro, né? E vocês aprenderem sobre alguns gêneros textuais, certo? Pronto. Então, produção de texto hoje, sexta-feira, 9 de abril. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos à nossa correção da atividade do dia 5 de março. Falamos sobre o gênero conto. Lembram? Que era aquela questão do que era um gênero fictício, né? Narrado por contada por um narrador, que às vezes ele pode participar da história, ou então só ficar de narrador mesmo, narrando, né? Contando a história, certo? Falamos sobre o conto foi Cachinhos Dourados. Vocês lembram? Pois bem. O nosso conto, que foi o primeiro gênero trabalhado, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Eu vou ler para vocês novamente, só para lembrar a história, né? E depois vamos às correções da página 7, 8 e 9, certo? Então vamos lá. Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Era uma vez 3 ursos. Papai Urso era grandão. Mamãe Urso era um pouco menor. E o bebê urso era bem pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor. E o bebê urso tinha uma tigelinha. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, Cachinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa, entrou. Vendo o mingau, Cachinhos Dourados provou da tigela do papai urso. Estava muito quente. Aí provou o mingau da tigela da mamãe ursa. Estava muito frio. Depois provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia. Comeu tudo. Cachinhos Dourado foi sentar na cadeira do papai. Era muito alta. Depois sentou na cadeira da mamãe ursa. Era muito larga. Então jogou-se na cadeira do bebê urso, que se quebrou toda.
Caixinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do Papai Urso. Era muito dura. Depois deitou-se na cama da Mamãe Ursa. Achou macia demais. Então deitou-se na cama do Bebê Urso. Achou-a muito aconchegante. Aí ela adormeceu. Os 3 ursos voltaram com fome. Alguém comeu meu mingau? Rosnou o Papai Urso. Alguém comeu meu mingau? Falou a Mamãe Ursa. Alguém comeu meu mingau? Disse o Bebê Urso e completou. E comeu tudo. Os 3 ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o Papai Urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a Mamãe Ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o Bebê Urso e completou. E está toda quebrada. No quarto, o Papai Urso rosnou. Alguém se deitou aqui. E a Mamãe Ursa falou. Alguém se deitou aqui. E o Bebê Urso disse. Alguém se deitou aqui e ainda está deitada. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu os 3 ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Pois bem, este foi o nosso conto, o gênero conto, que contou a história de Caixinhos Dourados, né? Que fez uma coisa muito errada, que foi entrar e mexer nas coisas dos outros sem pedir permissão. A gente sabe que isso não é certo. Como atividade, eu deixei para vocês a página 7, 8 e 9. Na página 7, dizia assim. Após a mamãe urso encher as tigelas com mingau quente, a família urso foi dar uma volta. Então, Caixinhos Dourados chegou e complete enumerando as ações na sequência do texto. Então, a sequência ficou o seguinte. Ela entrou na casa, pegou a tigela do papai, depois pegou a tigela da mamãe e depois a tigela do bebê urso. Então, a sequência foi essa daí, ó. 4, 3, 2, 1. Certo? Atividade 2 e 3 na página 8. Observe as imagens, leia as falas das personagens com atenção e associe os pertences a cada urso. Tem aí tem a fala, tá? Em cada espaço aí de cor diferente, né? A fala tá aí em roxinho. Alguém comeu meu mingau, rosnou o Papai Urso. Aí lá do outro lado tem 3 camas. De um lado são 3 falas, 1, 2, 3. Do outro lado são 3 camas, cadeiras e tigelas de mingau. E tem uma bolinha onde você deve colocar a numeração de acordo com a fala e os objetos. Então, a primeira fala foi a do Papai Urso. Aí a gente tem que localizar do outro lado a cadeira, o mingau e a cama do Papai Urso e colocar o numeral 1. Então, a sequência ficou o seguinte. 2, 1, 3. Certo? Por que Caixinhos Dourados achou confortáveis as coisas do bebê urso? Essa é a pergunta da atividade 3. Como sugestão de resposta, o livro permite que a gente escreva assim. Eles poderiam ter tamanho e idade próxima. Vocês podem colocar aí a resposta pessoal de vocês, tá? É porque a Caixinhos achou confortáveis as coisas do bebê. Porque poderiam ter tamanhos aproximados, o gosto, ou porque ela achou muito macia a cama, gostou do mingau porque não estava nem quente nem frio, porque se aproximava muito da idade dela ou do tamanho. Resposta pessoal, tá certo? Recebi bastante atividades dessa, certo? Vocês fizeram, capricharam, principalmente nesta página aqui, ó, página 9, onde vocês deveriam recontar para alguém a história de Caixinhos Dourados e os 3 ursos e escrever abaixo a parte que você mais gostou. E depois fazer um desenho que representasse a história. E capricharam. Escolheram o trecho que mais gostaram do conto. Capricharam no desenho, certo? Vocês gostam de desenhar.
certo? É um ou dois alunos que eu tenho na minha turma que não gostam de desenhar, porém o restante gostam de desenhar e gostam de pintar. Maravilha! Então, terminou a atividade, já sabe como é que tem que fazer, né? Manda para mim, para eu poder corrigir e anotar a tua frequência, né? A tua participação. Caso aconteça de não poder, não conseguir mandar, fala comigo, certo? Avisa o que está acontecendo, por que não está podendo mandar, porque N coisas estão acontecendo na nossa vida, né? Mudou tudo, então, como você está remoto, mamãe trabalhando, papai trabalhando, às vezes tem pessoa doente na família, tranquilo, certo? Só me fala, manda lá no aplicativo, dizendo por que não está podendo mandar atividade, e fica tudo ok. Assim que conseguir organizar, manda para mim. Então, hoje, novo assunto de produção de texto. Agora sim, a nossa aula de sexta-feira, 9 de abril de 2021. Gênero, placas indicativas. Da mesma forma que os contos, eu tenho certeza que vocês conhecem esse tipo de gênero. Por quê? Vemos constantemente, passando de carro, de ônibus, na escola, dentro da sala de aula, tem placas indicativas, certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que você já viu e conhece algumas placas. Quando a gente der continuidade aqui no assunto, você vai dizer, poxa, não é que a Shirley estava certa? Eu realmente conheço placas indicativas. Vamos lá. Observe as imagens. Nosso assunto está aí, ó. Gênero, placas indicativas. Olha a nossa página. Página 10 do nosso livro. Então, tem aí algumas imagens. Observe